Evangelho da Graça, não existem os rudimentos. Se eu trago rudimento, eu estou anulando a ressurreição de Cristo. Você está lendo aí. Sim. Tudo que eu estou te mostrando, você está lendo. Só que eles vão fazer isso, eles vão passar isso. Ó, eu tive 20 anos como pastor. Você sabe qual esse texto aí, de 17 a 22? Eu nunca li na minha vida. Essa ceia que Paulo está falando aí, o que acontece? A igreja de Corinto era uma igreja mista entre judeu e gentil. O judeu, como Pedro estava tentando evangelizar o gentil acerca da lei, então o judeu também tentou levar um jantar judaico, era uma ceia, para dentro da reunião. E Paulo repreendendo. Louvar zoei? Não, isso não usou. Quando reunido dessa maneira, não é para comer assim. Por que Paulo falou? Porque Deus já era espírito, irmão. O cordeiro já tinha sido sacrificado. Sim. Ele já era espírito. Não, isso aí que você vê aí é um exemplo. Se eu beber suco e pão, eu vou santificar o meu espírito? Não. A santificação foi da cruz. Para o judeu e para o gentil. Nós já viemos justificar e santificar. Você entendeu? Então, não há base, porque se eu beber vinho e se eu beber o suco, comer o pão, daqui a pouco eu vou lá no vaso e... Vale o quê? Nada. Você é santificado. Quer ver? Olha o que Paulo escreveu aí. Vamos lá. Vamos lá. Efésios, capítulo 1. Perto aí de Gálatas. Efésios. Vamos ver a sua posição em Cristo, depois da ressurreição. Gálatas, é depois? Efésios. É antes ou depois? Eu acho que é depois. Você passou, não, acho que é. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 e 4. Você até marcou aí o 3. Vai, leia. Bendito seja, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Pai, Ele nos abençoou, eu preciso fazer alguma coisa? Não, já estamos abençoados. Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se nos abençoou, por que eu tenho que pagar o homem para ser abençoado? Agora lê o 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Tá vendo? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes que ele fundasse o mundo, nós já éramos eleitos. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor. Por que Paulo está falando isso? Aí vem o 5, né? Sim, lê o 5. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Sua vontade. Ele... O que é predestinação para você? Predestinação, pré-existência. Volta um pouquinho aqui, Gálatas. Gálatas 1,15. Lê o 15. Mas quando aprouver a Deus que deste o ventre da minha mãe, mas quando aprouver a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me clamou pela sua graça. Parou. Isso aí é predestinação, irmão. Isso foi antes do nascimento. Ele te predestinou antes da fundação do mundo. Ele já tinha formado o teu espírito. Você é filho de pai paternal, você entendeu? E Deus é pai do nosso espírito. Você já viu na Bíblia que Deus é pai do nosso espírito? Está escrito na Bíblia, você já viu isso? Não. Hebreus. Dá para frente. Daí para frente.
terminar, né, irmão? Para não ficar muito longo o vídeo, né? Ficar muito longo. Hebreus 12. Hebreus 12. Versículo 9. Fazendo a segunda parte já. Segunda? Hebreus 12, 9. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne. Tá. Quem é seus pais? Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne. Você teve pai, Isso. você teve mãe. Vai. Segundo a continua. carne. Paulo, vai, continua. Os quais nos corrigiam. Nossos pais sempre nos corrigem, né? Batia e tal. Ah. E os respeitávamos, nos sujeitaremos muito. Mas ao Pai do Espírito Tem como fazer um joguinho? e viveremos. Vendo pai, quem é o pai do Espírito? Criador. Pai do Espírito e viveremos. Viveremos. Quem é? Não sujeitemos o pai do Espírito. Quem é o pai do Espírito? Deus, O próprio Deus. Eu vou te provar isso lá em Isaías. Vou te provar isso agora lá em Isaías. Vai. Hebreus, é pra frente? Não, Isaías é para trás. Aqui, ó. 10 milhares, 50 na cara, 50 no tempo, dá 10 reais, tá? Isaías 42, 5. Isaías 42, Versículo 5. 42, Isaías 50 centavos na 42, cara, 5. 50 ao Assim dá- diz Deus, dá o 10 Senhor reais, né? que criou os céus e o estendeu, e formou a terra e tudo que produz, e dá a respiração ao povo que nela está, e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, te clamei em retidão. Eu te tomarei pela mão e te guardarei. Beleza, só o 5. Lê de novo o 5. Só o cinco. Só o 5, lê de novo. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, e formou a terra, e tudo o que produz, que dá a respiração ao povo que nela está. Está. Beleza? Um exemplo. E vida aos que nela, Está. aos que andam nela. Andam nela. É. O que anda nela? O Espírito. Algumas traduções aqui falam Espírito. Os Espíritos que andam pela terra. Quer dizer, se Deus ele é Espírito, é normal que nós adoremos eles em Espírito, com o nosso Espírito. A carne para nada aproveita. Agora, irmão, vamos entrar numa parte muito interessante. Vai lá no Gálatas. Gálatas capítulo 5. Perto de Efésios. Gálatas. Gálatas 5. Capítulo 5. Bom dia! Lê o versículo 1 em diante. Dá uma paradinha, tá certo? Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes Cadê meu relógio? e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escravidão, beleza. Cristo o quê? Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da A escravidão. lei. Um exemplo. Se Cristo me libertou e libertou você, para que campanha de 7 dias? Vai libertar o quê? Faz sentido. Tem alguma coisa? Mas se Cristo nos libertou, eu vou fazer campanha de 7 dias, de 30 dias, de 3 dias, de sexta-feira, para quê? Porque a sua carne para nada aproveita, é você que tem que refrear ela. Sim. Cristo vai libertar o Espírito de novo. Sendo que ele já morreu na cruz do Calvário, já deu seu sangue precioso, poderoso na cruz. Quer ver? Olha o que Cristo fez. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse. Vamos ver o que Cristo fez no seu sangue? Qual? Apocalipse 5. Sim. 9. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto
e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Com o teu sangue ele comprou de todas as nações, povos e língua. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nações. Povos e nações, toda a tribo. Ele salvou então todos. Então não existe mais salvação para homens. Sim. Eu posso fazer você entender a graça de Deus na mente. Olha o que Paulo falou em 1 Coríntios. Vai lá, você vai entender o que eu estou te falando. 1 Coríntios. Para trás, acho que é para trás. Aqui. Colossenses, para trás? Para trás aí, perto de Romanos. 1 Coríntios 2. 2, capítulo 2, versículo 16. 2, 16. Paulo vai falar de dois senhores, de dois deuses. Vamos ver. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possua, possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. A mente do Senhor e mente de Cristo. Ele está falando do Jesus da carne. Quem tem a mente do Jesus da carne para instruir? Não tem ninguém aqui, todo mundo tem a mente de... Conhece a mente do Senhor para que possa instruir, mas nós temos a mente de... Paulo está fazendo separação de dois deuses aqui, correto? Mas nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A graça. Não adianta eu pregar a lei que eu anulo a graça. É porque muitos ainda pregam Jesus Da carne. Da carne. Você está entendendo como é que a assim. Bíblia dele fala. Muitos Se eu pregam. pregar o Jesus da carne, irmão, eu estou anulando a ressurreição de Cristo. Sim. Sabe por quê? Porque é profecia e nós não podemos, como se diz, quer ver? Vai lá em Hebreus, vou te mostrar algo. Hebreus. Antes. Para cá, né? Hebreus. Para frente. Coríntios. Porque daqui de cabeça para baixo me deixa confuso, eu quase não falo, né? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de quê? Dois Jesus. Jesus da carne e Jesus ressuscitado. Ressuscitado. Mas antes de Hebreu, vem cá. 2 Coríntios. 1 Coríntios. 2 Coríntios. Vamos ver o que Paulo falou. 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. Vai. Capítulo 5. 3, Capítulo 5. versículo 16. 5, 16. 16. Assim que daqui por em diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Se eu viver no Jesus da carne, o que acontece, irmão? Lê de novo, lê com calma, com tranquilidade. Assim que daqui Por diante o que? Na nova ressurreição. conhecemos segundo a carne. Carne. Quer dizer, se eu olhar para a sua carne, eu vou achar defeito. Se você olhar para mim, você vai achar defeito. Aí ele joga o que? O corpo de Cristo, olha, vai. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste mundo. Desse modo. Deste modo. Agora lê o 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Parou, só um minuto, depois você continua. Eu tenho que aceitar Jesus? Não. Mas eles lêem só esse 17. Eu tive lá 20 anos, eu só li o 17. Até mesmo porque nas pregações de Jesus Cristo, Jesus nunca convidou quem quer aceitar Jesus. Não. Pois é, isso não tem na Bíblia. Isso não tem na Bíblia, isso aí são rudimentos de homens. Se você até humilha a pessoa. São preceitos de homens. São preceitos de homens.
Quer dizer, pode ler continuar o 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. A velha o que? A velha aliança. A velha aliança. Vai. Tudo se fez Novo, a nova aliança. Vai. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A pessoa. Por que Paulo está falando isso? Depois nós vamos voltar aqui. Vamos lá para Romanos 5. Depois nós vamos voltar. Romanos 5. Romanos é antes, né? É antes, né? Tá de cabeça para baixo. Deixa eu só. Eu tinha combinado com a senhora de buscar ela. Só para você entender, porque foge um pouquinho que você leu. Você leu o 18, 5, 18, né? 18. Leu o 18 de novo. Capítulo 2 Coríntios 5, 18. Vai. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, aos seus pecados. Tá vendo? Parou. Por que ele falou isso? Vamos ver? Vamos ver por que ele falou isso. 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Continua, vamos chegar no ponto. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Tá vendo? Vai, continua. Pois antes da lei estava o pecado do mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. Continua. No entanto, a morte reinou. Reinou desde Adão até a Moisés. Tá, beleza. A morte reinou de Adão. Reinou desde Adão até a Moisés. Tá, até Moisés. A morte reinou. Tá vendo? Um exemplo. Na cruz, Cristo pôs fim à morte. Depois vou te levar um versículo sobre isso. Vai, No continua. entanto, a morte reinou desde Adão até a Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, semelhantemente da transgressão de Adão, Vai, a continua. qual é a figura daquele que havia de vir. Divino, era Jesus. Vai, continua. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram Adão. morreram muitos, muito mais a graça de Deus, que é o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para os comuns. Vai, continua. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juiz veio. O juízo, aqui está falando que o juízo veio. Vai vir ainda? Não, já veio. O juiz veio de uma só ofensa, na verdade para condenação. A lei, tá vendo? Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Justificação. Cristo justificou. Justificou. Hoje, Somos justificados. em Cristo. Eu preciso dar dízimo? Eu preciso tomar ceia? Eu preciso fazer campanha? A única coisa que nós devemos fazer, vai lá em Hebreus agora. Para nós terminar, irmão, então, só ficar tarde. Hebreus 12, 28. 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado,
não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Reverenciar a Deus o quê? Com reverência e um santo. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Precisa comer alguma coisa? Precisa dar dízimo para isso? Se o Espírito habita em você. Quer ver? O que acontece com nós se nós não pregar a graça? Versículo 29, 10, 29. Não sei se está aí, tá? 29. 10. 29. De quanto maior castigo, cuidai. De quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança. Para aí. Presta atenção. O que acontece se eu não pregar a ressurreição de Cristo? Eu estou profanando o sangue da aliança. Profanando o sangue da aliança, Vai, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Por exemplo, se eu não pregar a graça, eu estou profanando o sangue da aliança. Porque eu estou na antiga. O que é que Cristo fez com a antiga? Vamos para 2 Coríntios. Estão terminando já. 2 Coríntios. Capítulo 2 Coríntios. Estão falando do sangue isso. da aliança. 2 Coríntios, peraí. Profanando o sangue da aliança. Profanando o sangue da aliança. Tá, não é Coríntios, não é Hebreu. Deixa eu voltar lá no Hebreu. Volta lá no Hebreu. Você vai lembrando? Hebreus 7, versículo 17 e 18. Hebreus 7. Hebreus 7, 17, 18. Pois dele assim se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18. O mandamento anterior, abirrogado. O que é abirrogação para você? Não sei. Foi O tirado, mandamento anterior, foi abirrogado. Vai. por causa da sua fraqueza Fraqueza. e inutilidade. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, um exemplo, dá um exemplo para você. Se o mandamento anterior não fosse abirrogado, não adiantaria Jesus morrer na cruz, porque o homem ia sacrificar para o próprio homem. Entendeu? Então ele vai continuar lendo aí. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Tá vendo? A esperança de quê? O que ele está dizendo aí? A esperança é a nova aliança que foi feita. Chegamos a Deus. Chegamos a Deus. É a nova aliança. Volta lá agora em Coríntios. Estão aqui em Coríntios, né? Segundo Coríntios 3. Lá diz que foi abirrogado o mandamento anterior. Vamos ver, versículo 14. 3:14. Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo é ele abolido. Só em Cristo, a ressurreição de Cristo aboliu a antiga aliança. Acabou com a antiga aliança. Acabou. O véu do templo Se rasgou. Se rasgou. O véu se rasgou. Se rasgou.
Se a antiga aliança acabou, por que eu vou lá em Isaías pregar 53? Se a antiga aliança acabou, por que eu vou pregar Moisés no Monte Sinai? Se a antiga aliança acabou, para que eu vou pregar o mar se abriu, Moisés? Mas nós estamos em Cristo. O que os leitores, os pastores, os padres tinham que ensinar? O novo pacto. São as 14 cartas de Paulo. Paulo escreveu 14 cartas, 10 interessadas às igrejas, o ser humano, as reuniões, e 4 aos ministérios. Tito, né? Filemão, 1 Timóteo e 2 Timóteo. O sentido tudo disso aí, irmão, é porque Deus ele se revestiu de carne. Não existe filho de Deus. Isso aí é a conversa de quem não conhece a palavra. Vamos lá, 1 Timóteo, vai lá. 1 Timóteo. 1 Timóteo. É do lado de Filipenses, filho. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. 1 Timóteo 3, 16. Vamos ver o que Paulo falou. E sem dúvida alguma, grande é o ministério. Não, grande é o mistério, não. E sem dúvida alguma, grande é o mistério. Mistério. Que mistério é esse? Piedade. Vamos ver que mistério da piedade é esse. Vai, continua. Aquele que se manifestou em carne. Em carne. Deus tinha filho ou se manifestou em carne? Se manifestou em carne. Foi justificado em espírito, visto dos anjos. Está vendo? Ele se revestiu de carne. Deus, não existe filho de Deus. Deus ele é eterno. Essa doutrina que eu pregava como pastor, de 3 Deus, Pai, Filho e Espírito. Levanta a mão aí, irmão. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Essa doutrina de 3 Deus cai por terra. Eu sou Deus e não há outro além de mim. Né? O segredo foi o revestimento de Deus, né? Se eu não levar em conta que Deus é um só, você leu lá, Pai de todos e por todos e em todos. Um só Deus, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Quer dizer, Deus, ele não é 3, nunca foi 3. Lembra que ele falou com a mulher samaritana? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito. Por que ele não falou adorarão o Pai, Filho e Espírito? Ele falou adorarão o Pai em Espírito. Essa manifestação do apóstolo Paulo no 3º céu, que ele foi lá e recebeu, né, do Senhor Jesus a graça, o que ele fala no próprio livro do Gálatas, capítulo 1, que ele não recebeu de homens nenhum, tudo que ele recebeu de Deus no 3º céu, está lá em Gálatas, depois você lê em casa do capítulo 1. Então, o mistério da piedade é esse: Deus se revestiu de carne. E o nome da carne de Deus revestida era quem? Filho. A manifestação nunca existiu. No livro do Apocalipse, lá no capítulo 4, só existe um trono. Então, não existe 3 deuses. Se existisse 3 deuses, não precisava Jesus morrer na cruz. Deus se manifestou, lembra? Você leu Gálatas 4:4? Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Deus se revestiu de carne. Eu vou te provar isso mais uma vez. Tem vários versículos. Vai lá em Hebreus. Hebreus 2:14. 2, versículo 14. Portanto, visto que os filhos participaram da carne e do sangue. Os filhos são nós, o nosso espírito, ele participa da carne e do sangue. Vai, continua. Portanto, visto que os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. O que é aniquilar para você?
Aniquilar é cancelar. Acabar, destruir, Acabar. não existe mais. O diabo não existe mais. Portanto, visto que os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aniquilasse o império da morte, Da né? morte. Vamos voltar lá em Romanos? Vamos voltar lá em Romanos? Romanos, pega em Coríntios. Ele aniquilou o império da morte. Vamos ver Romanos 8. 8, versículo 1. Lê 1. 8:1. Portanto, agora, Agora, nenhuma- quando Paulo, presta atenção, quando você lê a Bíblia, nas cartas de Paulo, portanto, agora, ele está falando sempre porque é a nova aliança, um novo pacto. Vai, continua. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só para você entender, não há condenação. Jesus vai vir? Ou não há condenação? Não há condenação. Pois é, por que eles estão pregando que Jesus vai vir se não há condenação? Nós estamos num novo pacto, uma nova aliança. Não há condenação. Por que ele falou isso? Lê o 2 agora. Acaba de ler o primeiro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o O Espírito, Espírito. ressurreição de Cristo. Ele já era Espírito, ele está querendo dizer isso. Agora lê o 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Lê de novo, presta atenção. Que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Por exemplo, Jesus está voltando, vai livrar você de quê? Já livrou uma vez. Ele livrou você da lei, do pecado e da morte. Da morte. Esse é o novo Do pacto. pecado e da morte. Jesus vai vir para quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível, a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho O revestimento, a carne, que tinha um nome. em semelhança da carne Aí. do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, Na carne, o corpo de Cristo, condenou. Continua. para que a justiça da lei se cumprisse, e nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Parou, tá? Parou, podemos terminar. A justiça da lei cumprisse. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu a lei. Mas por quê? Para que Jesus está vindo? Se ele te livrou da lei, do pecado e da morte. Da morte. Aí ele está vindo para quê? Te resgatar para quê? Hã? Fica a pergunta. Jesus está vindo nas nuvens, mas para quê? Foi naquela geração. Ele veio juízo para os judeus. Ele salvou o gentil pela graça. Você vê, os 4 livros do Evangelho não é o que Paulo recebeu. Paulo interpreta o Jesus da carne. Mas Paulo não recebeu o Evangelho, os 4 Evangelhos. Os 4 Evangelhos é a história do Jesus vivo na carne. Ressuscitado. O ressuscitado, Com toda a honra, pois é, com toda a glória. o ressuscitado foi Paulo que escreveu, que são os benefícios. Os benefícios da cruz traz regeneração, santificação, justificação, nenhuma condenação há. Quer dizer, ele te livrou da lei, do pecado, da morte. Nessa geração, o que é que Deus requer de você? Só o seu corpo tombar, que ele vai receber o seu espírito. Não existe arrebatamento. O arrebatamento, irmão, a palavra nuvem quer dizer, juízo no hebraico. Então Jesus veio nas nuvens em juízo para o judeu, não é, nem para o gentil não foi, porque o gentil, quando Paulo escreve, a nossa esperança está mais perto do que nós imaginávamos. Que esperança é essa? Deus vir
né, em juízo para o judeu e converter a graça a 100% no juízo na era 70. Lembra no começo que eu falei para você que o templo ficou 37 anos de pé? Sim. Era o juízo que Jesus vinha para a queda do templo. Quer ver? Vai lá em Mateus. Vai lá em Mateus, nós já estamos terminando, é o último versículo, irmão. É muita Bíblia, irmão. Você vai lembrando de muita coisa. Não, com certeza. E é gostoso, é bom. Mateus 24. Versículo 1 até o 3. Saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou: na verdade, tudo isso, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele assentado, beleza, aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. derrubada. Maravilha. Agora vem aqui no versículo 21. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Nem haverá jamais. Vamos ver em que geração era? 34. Aqui, ó. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Geração, o Brasil existia? O Brasil não existia, na verdade é a América Latina, né? Não existia. Então ele está falando de que geração? A geração dele, os discípulos. Não passará a geração. É para hoje, arrebatamento? Mas aonde está escrito isso? Lê o 30, que é o sistema religioso prego, 30 em diante. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. Peraí. E todos os povos da terra se lamentarão. Lá no livro de Apocalipse 5, 9 você leu que ele livrou línguas, povos e nação. Vai. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O sistema religioso, a teologia, só lê esses dois versículos. Aí, espalha. Aí Jesus vem aqui e dá ultimato. Lê o 34 de novo e o 35. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quer dizer, esse é o Jesus da carne. Cumpriu ou não cumpriu? O templo está de pé, que você leu aqui? O templo está de pé? Tá não, né? Não. O que está, o templo, irmão, ele ruiu, foi feito lá em Jerusalém, uma mesquita chamada Doma da Rocha. Doma da Rocha. Aí, os pregadores engraçadinhos dizem que Jesus vai vir e o terceiro templo vai ser construído. Aonde está escrito? É porque você sabe que Não tem. falou que não ficará pedra sobre pedra. Pois é, foi derrubada já. E lá tem a Doma da Rocha, foi escrito que os judeus construíram em cima do Monte Moriá. Você sabia que a Doma da Rocha em Jerusalém, o telhado da Doma da Rocha em Jerusalém foi feita toda de ouro? É assim, é o símbolo de Jerusalém, irmão, é a Doma da Rocha. Você pode puxar na internet, a Doma da Rocha em Jerusalém. Digita no Google, você vai ver. Sim. O telhado é de ouro puro. O pessoal que já chega já vê. Monte Moriá. Chega alumínio. Então, segundo as traduções aí do Google, são 12 entradas. Quem visita como as pessoas para visitar a Doma da Rocha lá, só tem uma entrada. As outras 13 só entra quem é judeu. E os visitantes entram só pela uma porta. Então isso é incrível. O templo caiu, o templo ruiu, irmão. Quer dizer, olha o que eu pregava, o 30 e o 31 lá no sistema religioso. Aí eu jogava Jesus nas nuvens, o Filho do Homem.
Quer ver? Eu vou dar mais uma para você. Eu quero muita Bíblia. O templo aqui estava de pé quando Jesus saiu, correto? Vamos ver na época de Paulo se também estava de pé. Vamos ver, vamos lá. 2 Tessalonicenses. Vai lá. Quando ele fala esta geração, não é a nossa. Não é a nossa. Não é a Ele falou nossa. para eles lá, esta geração é Esta a geração. dele. Não passará esta geração, é a geração lá. Pedro, João, 2 Tessalonicenses. Não, acho que está para cá. Está lá em Timóteo ali. Timóteo, Pertinho de Timóteo. Filipenses. Pedro, Filipenses. Tiago, Pode Ah, passar. igual. Pode Segundo passar. Tessalonicenses. Tito, Ah, Tito, eu lembrei de uma coisa, depois nós voltamos em Tessalonicenses, vamos fugir um pouquinho do assunto. Leia aqui, 10, 10, Tito, 10. pois há muitos insubordinados, faladores, vãs e enganadores, especialmente os da circuncisão. Pois é, deixa eu te falar, quem são os enganadores aí hoje? São os pastores, eles pregam a circuncisão, não é o que Paulo prega. Incircuncisão, o que Paulo falou para fazer com eles? Ai, continua lendo. É preciso tapar-lhes a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe a ganância. Parou. Grana, Mamão. dinheiro, ensinando o que não convém. Agora, por que eles ensinavam o que não convém por torpe e ganância? Nós estamos em Tito, né? Vamos lá para. Volta aqui em Atos. Depois eles vão lá. Já até perdi o foco do. É muita Bíblia. Romanos, Coríntios. Atos. Estamos em Atos aqui. Atos 20. Vamos falar por quê? 29 e 30. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, em que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos. Não, só até aqui. Só até aqui. Atrair. Lê de novo o 30. Em que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Tá assim. Se eu abro uma instituição aqui e prego a circuncisão, vai encher. Tomar ceia, dízimo. Se eu quiser, irmão, usar a Bíblia aqui, porque Deus me deu conhecimento, eu fico milionário, eu fico rico, usando a circuncisão, o que Jesus viveu na sua carne em Jerusalém, né? Então, é muito triste você analisar o seguinte: e quem são esses homens, irmão? Eu vou te mostrar aqui quem são esses homens. Se prepara para você não cair. Isaías. Isaías, procura Isaías. Capítulo 56. Vamos ver quem são esses homens? (56:11). 56. 11. Estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. São pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Quem são eles?
São pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Todos. Quem é eles? As? Pastores. Por quê? Maranata se mistura com Assembleia? Não. Cada um com sua ganância. Cada um com sua ganância. Maranata se mistura com Deus e amor? Jamais. Cada um com sua ganância. Universal se mistura com Assembleia? Com certeza que não. Cada um para a sua? Ganância. Dentro de vós mesmo, dentro de vós, que dentro da reunião, se levanta homens que farão coisas perversas. Que coisas perversas é essa, irmão? A lei. Pregar a lei para poder obter ganhos. Então, abençoado, fica por aqui. É muita coisa. Não, É você muito. é a Bíblia. Isso aqui é só um